E a notícia agora é uma notícia que a gente tem que tratar com muita seriedade, porque Maringá está em epidemia de dengue. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Maringá e, para vocês terem uma ideia, em uma semana o número de casos praticamente dobrou em Maringá. De pouco mais de 400, e atualmente a cidade registra agora 729 casos confirmados de dengue. Isso em apenas uma semana. São mais de 4 semanas consecutivas com aumentos significativos dos casos de dengue em Maringá. O número total de casos chega a 2.950 casos confirmados de dengue. A tendência, portanto, é de que haja um aumento nos próximos dias de casos de dengue na cidade. A gerência de zoonoses de Maringá disse que está investindo mais em fiscalização de imóveis, terrenos. Em 2023, foram feitas 177 notificações em proprietários de imóveis, número que se transformou em 52 multas, totalizando quase R$60 mil. Em 2024, foram feitas 64 notificações e 10 multas para proprietários de terrenos com entulhos, mato alto ou também imóveis com piscinas mal conservadas. De acordo com o último Lira, o maior foco de água parada e proliferação da dengue está em imóveis particulares. Lembrando que o valor da multa é de R$1.000 e pode aumentar em até 1,5 vezes na reincidência. Para vocês terem uma ideia aqui, a prefeitura, em alguns casos, inclusive extremos, está tendo que notificar e levando esses casos para a Justiça e ao Ministério Público para que sejam tomadas medidas judiciais naqueles imóveis, especialmente imóveis vazios. Há um imóvel vazio em Maringá que o proprietário já foi multado mais de 12 vezes. Olha só a situação que nós estamos atravessando e parece ainda, Edivaldo Mago, que algumas pessoas não estão levando isso muito a sério, o que deveria estar levando. Pois, José, nós estamos dando o tom aqui, não é de hoje, da gravidade do problema que é a dengue. E, infelizmente, ainda estamos longe do pico, deve acontecer isso em março, né, talvez até abril. E não há outra forma, nesse momento, senão suportarmos isso e nos prepararmos mesmo, porque a dengue não tossa, né? Você está alcançando as pessoas, como também está agravando em alguns casos, e casos que posteriormente, em função da doença, da recuperação, a pessoa ainda fica com alguma sequela. Então é uma questão extremamente grave. No final de semana, eu participei de um meet de jornalistas do Brasil, a gente discutia exatamente a questão da cobertura da dengue. E todos nós chegamos a uma conclusão nesse meet. Erramos no formato de cobertura, erramos na forma de como nós abordamos isso, né, nas reportagens, e como a publicidade também tem errado nos últimos tempos em não dar a dimensão do problema. Então, de certa forma, a gente banalizou a comunicação da gravidade da dengue. Então, em função disso, eu que você está vendo essa situação, essa derivação que eu falo. Olha só, a gente tem que parar para esperar vocês tirar foto. Isso tira um pouco a nossa atenção absurdamente. Não, mas não tira a atenção. Eu acho que a gente tem um momento nesse programa para fazer as fotos. Não vejo problema nenhum. Nós temos intervalo, nós temos início do programa. Que triste, né? Com o ouvinte ter que ver esse tipo de comentário da sua parte. Eu sinceramente... O senhor é jornalista experiente, né? Não tanto quanto você, né? Imagina você é bem melhor que eu. Imagina a sua dificuldade de comentar, não prestando atenção no colega que está do outro lado da bancada. Mas tudo bem. Gente, vamos voltar. Minha vez passa não, vamos voltar. Neto, gente, por favor, vamos... Agora ficar sendo desafiado por esse menino aqui, eu levando a bancada e vou embora sem problema nenhum. Que desrespeito. Não, vamos respeitar. Desculpa, se o apresentador entende que é corriqueiro isso, a gente tirar a nossa atenção aqui, enquanto dois ficam fazendo foto... Gente, vamos respeitar o programa, os nossos ouvintes. Na hora da fala, na hora do assunto, vamos nos conter ao tema, certo? Senhor Edivaldo Mago, continue, por gentileza. Eu peço para que a bancada não volte a repetir isso. Muito obrigado, Zé. Bom, com relação à comunicação feita, acho que ninguém deu ainda a dimensão da gravidade. Nós, como jornalistas, ainda que insistamos muito, nós não estamos alcançando. Nós estamos vendo com a publicidade, por exemplo. Aí fala-se a publicidade em prédios, em piscinas, em lugares que não tem. Então, ela não é tão assertiva e pontual quanto necessária, que devia ter sido sempre. E nós vamos de campanhas contínuas com relação à dengue, não só subir o tom, fazer arrastões, aplicar a lei com mais rigor.
José, o senhor falou aí que um cidadão foi autuado, ou notificado, ou multado 12 vezes. 12 vezes. É grave. Nesse caso aí, o cara tinha que ser preso, literalmente preso na terceira notificação ou na terceira multa, porque é muito grave. E não se trata de criminalizar ou culpar A e B. Nós, quando eu falo nós, eu coloco nessa mesma distinção todos, né? Todo cidadão, gestor público. Então, nós vivemos um momento extremamente delicado. E lá em Sarandi, por exemplo, como aqui, já existe ambulatório, está sendo montado um ambulatório específico só para fazer a recepção de pessoas com sintomas. Então, é um momento delicado e que se pede para a pessoa procure o médico aos primeiros sintomas, porque é grave. E agora a gente está usando essa expressão que é dengue mata. E essa foi incorporada há pouco tempo na comunicação. Todo mundo começa a falar sobre isso. E está matando muito mais do que normalmente. Você teve lá 110 mil, 120 mil em 2023. Hoje estamos com quase 500 mil casos no Brasil. Casos de fato comprovados. Então, é um momento delicado, é um momento difícil. E acho que todos têm que fazer a sua parte. E não só fazer as limpezas, sabe? É que isso fique como lição, porque daqui a pouco entra o período do outono, a gente começa a esquecer um pouco da dengue. Isso deve ser lembrado para a gente continuadamente, sempre. Porque tinha que ter um protocolo, sabe, Zé? Assim, declarar um ponto. Nós vamos acabar com a dengue em 5 anos. O que é necessário para o enfrentamento da dengue e a gente erradicar esse problema? Será que é possível? Será que tem tecnologia? Será que é possível buscar tecnologia? Buscar um nível de compreensão das pessoas? E eu falo das pessoas quando eu digo do gestor público e do cidadão, para a gente estabelecer uma regra, sabe? Um tempo. Porque todos os anos a gente convive com isso. Com esse problema, ou vira epidemia, sabe? Eu tenho uma situação de epidemia, que é grave, né? A própria palavra, ela é assustadora, porque a gente ouviu muito ela recentemente, né? Que foi a epidemia, na verdade, uma pandemia, né? do Covid. Tudo isso que o senhor falou, eu estou lendo o chat ali e bate em cima do que a gente vem falado aqui nesses últimos 30 dias, pelo menos, que eu acho que a gente quer, né? E vem se agravado cada vez mais, que é a questão da limpeza. O povo está reclamando lá que os pneus continuam, onde já foi feita denúncia, os fundos de vale estão cheios de lixos, a gente anda pela cidade, continuam as pessoas jogando lixos no chão, né? Eu não sei se a prefeitura vai lá, limpa ou não, mas aquilo ali não para, né? O povo toma cerveja no final de semana, fica tudo acumulado, isso ali vai realmente virar um foco, porque tem chovido muito. Quando chove muito, o que acontece? Aumentam os pernilongos, né? O ciclo, ele se renova. Então, enquanto não houver isso, você pode fazer o que quiser, né? E uma coisa que eu fiz dentro da minha casa, que eu já li ali, e não vou me estender dentro do assunto para a gente deixar para o próximo, é investir em repelente. Dos mais caros, que estão realmente muito caros, para tentar me prevenir contra o mosquito. E ficado meio doido, porque a gente anda caçando mosquito pela casa e pernilongo pela casa. Então, eu acho que assim, basicamente é isso. Praticamente triplicou o valor do mesmo repelente. Acho que isso aí poderia até ficar aí para o Flávio Mantovani, que gosta de notificar, que gosta de fazer pesquisa, até porque é a função dele, deveria ficar atento ao mercado de repelente. Eu comprei ontem o mesmo repelente que eu tinha comprado há 10 dias e está o dobro do preço. O mesmo repelente. O dobro do preço. Então agora, o Edivaldo Magro, sobre esse assunto, inclusive o PROCON, não foi o PROCON de Maringá, foi o PROCON estadual, o PROCON do Paraná, emitiu uma recomendação para coibir a alta dos preços dos repelentes, inclusive. Diante a procura de muitas pessoas, né, para os repelentes, a Secretaria de Justiça e Cidadania, por meio da Coordenação Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, expediu nessa segunda-feira uma recomendação administrativa para entidades que representam farmácias, mercados, supermercados, demais fornecedores, para evitar o aumento abusivo dos preços. O objetivo é evitar a alta injustificável. E aí o PROCON diz que vai aplicar penalidades cabíveis como multas e sanções se identificar o aumento abusivo dos preços. Foi o que mais ou menos que aconteceu lá na época do Covid com álcool em gel. E começou a faltar, inclusive. Exatamente. Máscara, né? Com máscaras também, assim baratinho. Por diante. Agora, outra coisa que muitas pessoas têm comentado, não sei qual que é a sua opinião, Luiz Neto, é o seguinte: hoje a multa em Maringá, para quem desrespeita aqui em relação ao combate à dengue, é de R$1.000. Agora, o objetivo da multa é coibir, fazer com que a pessoa seja bem alta
para que a pessoa desestimule a pessoa a ficar lá, né, sem fazer nada. Então, parece que querendo aumentar o valor da multa. O senhor concorda com isso? Aumentar mais, ser mais rigorosos aqui na questão da multa, ou até mesmo, não sei quem falou cadeia, acho que foi o senhor Edivaldo Magro, né? Falou igual esse homem que foi multado 12 vezes, podia até ser preso também? Zé, primeiro, obrigado por passar a palavra para o menino, né? Um menino que está aprendendo todos os dias aqui nessa emissora, que vê informação lá fora, que leva informação para quem nos acompanha. Então isso é muito bom, com muito respeito pelos colegas. Essa questão acho que é extremamente importante, Oséias, é penalizar ainda mais aqueles que não agem de acordo com o que deveria ser feito. Eu acho que a multa, ela deveria ser igual a multa da fiscalização da prefeitura. É aplicada uma sanção, novamente uma sanção, e aí a multa começa a ser duplicada cada vez mais o valor de acordo com a reincidência. Ainda digo mais, essa é uma questão criminosa. Hoje, eu estava olhando no blog do Rigon hoje, um caso que ele mostrou, de um terreno que está murado com a quantidade de água acumulada naquele local. Isso é criminoso, a dengue mata. A dengue mata. Então, essa pessoa, o dono desse terreno, tem que ser responsabilizado. E eu fui atrás da informação, a prefeitura vai ter que judicializar agora para adentrar nesses terrenos, porque não pode entrar em locais fechados, murado. Não pode. Então, agora tem que se judicializar a partir daí para que possa fazer a limpeza desses locais, estourar cadeado, entrar onde tiver que entrar, para fazer a limpeza e assim a gente reduzir a quantidade de focos do mosquito da dengue que nós temos em Maringá hoje. Vale lembrar que já foi apresentado nesse programa, mais de 80%, salvo engano, mais de 80% dos focos estão dentro das residências, estão dentro da nossa casa. Então você que está nos acompanhando, até como uma questão de alerta, verifica aquele vaso de planta na tua casa, às vezes tem a calha que está suja, tem uma árvore que faz folha, geladeira. Até na folha acumula água. Exatamente. E o mosquito da dengue, ele fica até um ano. O ovo dele ali resiste ao tempo, às temperaturas, no seco, podendo aí eclodir se houver a presença de água dentro de um ano. Então, o que eu falo, a gente esquece de tanta coisa no nosso dia a dia. Às vezes a gente não lembra o que a gente almoçou ou jantou ontem. Imagina só um recipiente, um ano ali. Um ano. Então é de uma responsabilidade tamanha, né? Acumula-se água até em plantas. Até em plantas pode se acumular água. Então é importante a gente fazer esse alerta. O mosquito não faz... não coloca ovo só em água limpa, em água suja também. Então, cada vez mais o mosquito ele tá ficando mais resistente ao fumacê, mais resistente aí a todas as situações que a gente tem hoje para combater. Então, o nosso dever é fundamental para reduzir esses índices que nós temos hoje em Maringá, e não só em Maringá, em todo o Paraná. Eu estava vendo aqui com a produção, parece que o ciclo de vida do mosquito da dengue seria de 45 dias. Pois a produção me confirma aí se é isso mesmo, né? 45 dias. E nesse período pode botar até 450 ovos. Pois é, o Jorge Moraes aí está nos ouvindo, ele falou exatamente o que a gente tem falado aqui, né? Que todo ano acontece a mesma coisa, adotadas as mesmas medidas, é dada a mesma gravidade do problema e a gente fica discutindo e as coisas só tendem a piorar, né? Só continua piorando. E fica aqui, sabe, essa questão de não poder entrar. Inclusive o doutor delegado Luiz Alves, ele falou no caso lá da casa com piscina lá. Eles entraram. Então, eu acho, Luiz Neto, eu não sei exatamente qual que é o protocolo nesse caso específico. Eu acho que existe uma margem de segurança. Quando coloca em risco a maioria das pessoas. Caso? Do cachorro? Do cachorro lá eu acho que, mas são dois casos diferentes. Mas nesse caso, Neto, eu acho que coloca em risco mais ainda, é mais grave. Concordo, mas precisa se judicializar. A nosso entendimento é o mesmo, né? Mas sob a propriedade privada precisa ter uma autorização judicial para entrar e fazer a limpeza. Mas comprovadamente, não estou contestando, mas você concorda que se está comprovado que existe um foco de dengue, um possível foco de dengue, em função do abrigo de pneus ou qualquer coisa do gênero, deve ter sempre, né? Eu acho que a autoridade, a força de segurança, deveria ter uma margem de segurança legal. É o nosso entendimento sensato, só que não depende somente da nossa vontade. Eu concordo com você, mas é o entendimento de quem trabalha no poder público, mas tem essa demanda, e já aconteceu isso em Maringá, quando teve um outro episódio com a dengue, foi judicializado e assim permitido que a prefeitura adentrasse, fizesse a limpeza e responsabilizasse aí os proprietários.